E aí, gente, tudo bom? Nós chegamos à quarta e última parte sobre a construção da maquete HO completa. Neste vídeo, a gente vai falar sobre a aplicação de vegetação rasteira, arbustos e árvores, instalação de iluminação e instalação de uma placa de som. Após escolher o local de cada construção, sobre as quais nós conversamos no vídeo anterior, é necessário definir quais serão as áreas de vegetação na maquete. Como nós usamos uma base cinza, o resto vai ser cimento ou asfalto. A aplicação da serragem tingida, no nosso caso de 3 tons de verde e 1 tom amarelado, é feita sobre a mistura de cola com água na proporção de meio a meio. Os arbustos são feitos com espuma batida no liquidificador com água, tingida e, após a aplicação, revestida de serragem verde. Esse material também pode revestir os troncos das árvores. Agora a gente pode pensar na iluminação das construções. Devem ser feitos orifícios sob as mesmas para passar os fios. Aqui eu estou usando lâmpadas de 12 volts com soquetes, embora o comércio ofereça a opção de kits prontos de iluminação com LEDs. Em construções abertas, como a nossa oficina, pode ser necessário fixar as lâmpadas no teto. Eu estou usando cola quente para tudo isso. Antes de instalar as construções definitivamente, eu escolhi pintar os interiores de preto para que a luz não atravesse o plástico fino das paredes. Esse é o diagrama de iluminação da maquete. Você pode usar quantas lâmpadas quiser. Em princípio, elas podem ser ligadas nos terminais amarelo e verde do controlador Fratesc. No entanto, eu não queria sobrecarregá-los, já que eles operam os desvios. Além disso, a voltagem do controlador é um pouco alta demais para essas lâmpadas. Por isso, eu estou usando uma fonte comum de 12 volts e 1 ampere, que você pode encontrar facilmente no Mercado Livre, exemplo, juntamente com o respectivo conector P4. Para arrematar, o circuito é fechado por um daqueles interruptores extras que eu havia colocado no painel. Feita a iluminação, eu opto por instalar essa placa de som na maquete, embora ela seja feita para ser colocada dentro das locomotivas. É a placa AT-MT1 da Arctrans. Ela reproduz o som de motor a diesel. Dela, 2 fios, que eu liguei nos terminais VE2 e VD1, devem ser ligados aos fios preto e vermelho. A ordem não importa. Uma dessas duas ligações pode ser interrompida com uma chave, conforme o desenho. Como eu não tenho espaço debaixo da maquete, eu estou instalando a placa juntamente com a caixa de som no prédio da estação de cargas. Essa alternativa um pouco amadora traz a vantagem de não ser necessário instalar uma placa em cada locomotiva. Mais para frente, a gente pode retirar essa placa para instalar o DCC, por exemplo. Está aí o layout praticamente terminado. Daqui para frente é só detalhe, mas eu ainda gostaria de fazer uma observação. Veja que a maioria dos meus prédios é amarela, entrando o cinza como cor secundária. É claro que na vida real as construções não têm todas a mesma cor, mas para que o conjunto tenha unidade, a estética nos pede que a gente simplifique os tons como uma espécie de fundamento do design. Afinal de contas, você não vai querer que seu trabalho pareça uma caixa de lápis de cor. Para finalizar, eu recomendo o envelhecimento das ruas com tons diferentes de cinza e marrom. Eu estou usando o kit de envelhecimento da Q-Models, que você vai encontrar nos sites das melhores lojas de modelismo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e eu vou gostar muito se a gente puder trocar umas ideias nos comentários. No final das contas, isso que é o mais legal. Então, muito obrigado pela visita e até mais.